Primeiro existia somente o caos. A vida era meio chata, então criou a Titã Gaia, a própria Terra, além de Erebus, deus da escuridão, e Nyx, a deusa da noite. Gaia então criou Urano, o deus dos céus, e resolveu fazer um incesto que resultou em vários filhos, alguns titãs e alguns monstros, que são os Ciclopes e o Hecatônquiros. Urano, vendo os monstros que foram gerados por Gaia, decide prendê-los no submundo, ou seja, no ventre de Gaia, que passa a sentir tantas dores físicas quanto sentimentais. Chateado com Urano, a Titã decide pedir para que um de seus filhos castrasse seu pai. Afinal, Urano era imortal e cortar seu coiso seria a maior eliminação para ele. O único que teve coragem suficiente para realizar tal ato foi Cronos, que era o mais novo. Cronos corta então o órgão genital de seu pai, mas diferentemente do que Gaia pensava, Cronos não fez isso por bondade, e sim para tomar o poder de seu pai. Revoltada, a Titã então lança uma praga em seu filho, dizendo que pagaria na mesma moeda que aquilo que fez. Cronos, que não é trouxa nem nada, quando se casou com Rhea, deus da maternidade, decidiu por não ter filhos com ela. Porém, por ser a deus da maternidade, Rhea acaba tendo filhos. E Cronos, vendo ser ameaçado, resolve engolir os nenês. Cansado de ter seus filhos engolidos pelo maridão, Rhea resolveu proteger seu último filho, o trocando por uma pedra no momento em que Cronos foi comê-lo, e mandando o verdadeiro filho para uma caverna, onde seria criado pela vovó Gaia. O nome desse filho era Zeus. Depois de anos treinando e ficando bombado para enfrentar seu pai, Zeus é encontrado por Metis, a deusa da saúde e filha dos titãs Tétis e Oceano. Ela revelou a Zeus que nem todos os titãs estavam do lado de Cronos, mas nenhum antes tinha se manifestado porque Cronos era muito temido. Então criaram juntos um plano para derrotar Cronos. Conforme o plano criado pelos dois, Zeus foi libertar os monstros presos no submundo. Quando chega lá, faz um discurso falando que Cronos foi quem os manteve presos, assim como manteve seus irmãos. Os Hecatônquiros, apesar de não serem muito simpáticos, deram seu apoio a Zeus, assim como os Ciclopes. A segunda parte do plano era Zeus libertar seus irmãos. Para isso, Metis estava preparando uma poção que faria Cronos vomitar seus filhos. Para conseguir dar essa poção a seu pai, Zeus criou um plano. Para isso, foi até a taverna onde Cronos estava, se aproximou dele e disse que era muito fã dele e queria muito trabalhar com ele. Todos os titãs acharam isso muito engraçado, e Cronos ficou tão de bom humor que realmente acabou contratando Zeus. Com o tempo, Zeus foi conquistando a confiança de Cronos. Certo dia, Cronos chegou para seu filho e disse que no dia seguinte rolaria um campeonato de bebedeira entre os titãs, e que Zeus seria o garçom da parada, o que era justamente o que ele queria. No dia seguinte, durante o campeonato, Zeus estava servindo todos normalmente, até o momento que todos já estavam meio bêbados. Aí ele discretamente colocou a poção de Metis na bebida de seu pai, que bebeu seu copo e começou a se sentir mal e começou a vomitar de maneira incontrolável, até que vomitou seus filhos. Zeus, ao ver isso, levantou-se e revelou ser filho de Cronos e disse para os titãs que essa era a hora de se rebelar contra o tirano. Porém, apenas um se levantou. Prometeu. Após formar esse grupo, Zeus, seus irmãos e Prometeu fugiram da taverna e foram até um lugar onde se reagruparam com os Hecatônquiros e os Ciclopes. Ao chegar lá, os Ciclopes, que eram extremamente inteligentes e ótimos ferreiros, deram 3 itens aos 3 deuses homens. Deram a Zeus seus raios, Poseidon seu tridente e o elmo da escuridão de Hades. E assim começou a Guerra dos Titãs, e como era de esperar, o tempo fechou, literalmente, pois estava nublado. No fim da guerra, os deuses venceram, e os titãs foram aprisionados no submundo, e Cronos foi aprisionado na parte mais profunda do submundo, tipo uma prisão de segurança máxima. Após tudo isso, os deuses montaram seu novo lar no topo da montanha mais alta da Grécia, o Monte Olimpo. Após isso, só faltava ser decidido quem ficaria com cada um dos 3 principais reinos, que eram o céu, o mar e o submundo. Os 3 irmãos, Hades, Poseidon e Zeus, fizeram um sorteio. Zeus pegou um pote e colocou 3 pedras coloridas, cada uma representava um reino. Zeus, como foi o líder da rebelião, foi o primeiro a pegar, mas por arrogância ele trapaceou no jogo, dando aquela espiadela antes de pegar sua pedra. Poseidon então tirou a sua, e como não queria o submundo, trapaceou assim como Zeus. E Hades pegou a última, a do submundo. Hades notou que seus irmãos tinham trapaceado, mas ele não tinha como provar. Então, sendo o deus responsável que ele é, foi pro submundo. Após isso, a relação de Hades com seus irmãos ficou bastante ruim. E assim teve fim a Era dos Titãs, e teve início a Era dos Deuses. Medusa era uma mulher muito linda. Era tão linda que até os deuses a queriam. Mas Medusa, por ser sacerdotista de Atena, tinha que cumprir sua promessa de virgindade eterna. Então, não podia ter relações com nenhum homem ou deus. Mas Poseidon, tomado pela ambição de tê-la, a estuprou dentro do templo de Atenas, assim quebrando a promessa de castidade dela, mesmo que contra sua vontade. Atena, revoltada, a castigou, tirando dela sua beleza, transformando seus cabelos em cobras, a transformando em um monstro parecido com uma cobra.
e dando a maldição de que toda vez que alguém olhasse fixamente para os olhos dela, seria transformado em pedra, e assim ela foi isolada da sociedade e foi exilada em uma ilha distante. Minos, antes de tornar-se rei de Creta, tinha o desejo de ser. Assim, para isso, recorre ao deus do mar, Poseidon. Poseidon aceita o pedido, porém pede em troca que Minos sacrificasse em sua homenagem um lindo touro branco que sairia do mar. Ao receber o animal, o rei ficou tão impressionado com sua beleza que resolveu sacrificar outro touro em seu lugar, esperando que Poseidon não percebesse. Revoltado com a atitude do rei, Poseidon resolve castigá-lo. Faz com que a esposa de Minos, Pasífae, se apaixonasse pelo touro. Isso não só aconteceu, como também ela ficou grávida do touro. Nasceu desta união o Minotauro. Desesperado e com muito medo, Minos solicitou ao artista Dédalo que construísse um labirinto gigante para prender o monstro. O labirinto foi construído no subsolo do Palácio de Minos, na cidade de Conossos, em Creta. Após vencer e dominar numa guerra os atenienses, Minos ordenou que fossem enviados todo ano 7 rapazes e 7 moças de Atenas para serem devorados pelo Minotauro. Após o terceiro ano de sacrifícios, o herói grego Teseu resolve apresentar-se voluntariamente para ir a Creta matar o Minotauro. Ao chegar à ilha, Ariadne, filho do rei Minos, apaixonou-se pelo herói grego e resolveu ajudá-lo, entregando-lhe um novelo de lã para que Teseu pudesse marcar o caminho na sua entrada e não se perdesse no enorme e perigoso labirinto, e uma espada mágica. Tomando todo o cuidado, Teseu escondeu-se entre as paredes do labirinto e atacou o monstro de surpresa, assim usando sua espada mágica para matar o bicho feio. A Odisseia narra a história do herói de guerra Odisseu, que após a guerra de Troia deve voltar para casa. Enquanto isso, Penélope, mulher de Odisseu, rainha de Ítaca, é pressionada por um grupo de pretendentes, que por acharem que o rei estava morto e que o rei não poderia ser governado por uma mulher, precisaria de um homem para assumir o posto, fazendo assim com que todos os opositores quisessem casar com Penélope para virar o novo rei. Vendo essa situação, Telêmaco, filho de Odisseu, e Penélope decide ir atrás de seu pai. No seu caminho de volta para casa, Odisseu vai encontrando vários problemas, como fica 7 anos sob o feitiço da ninfa Calypso e das jovens de sua ilha. Deus Elmo, aprisionado em um saco, quando liberto, acaba lançando as embarcações de Odisseu para ainda mais longe do trajeto, o que faz eles irem para a ilha de Circe, a bruxa que transforma os marinheiros em porcos. Ele é aprisionado pelo ciclope Polifemo, encontra sereias no caminho que seduziam e devoravam marinheiros. Para escapar dos encantos das sereias, Odisseu entupiu seus ouvidos de cera. A rainha, sem saída, bola um plano em que ela diz que costuraria um tapete e que no final da costura ela escolheria um pretendente para casar com ela. Para que seu filho tivesse tempo de encontrar Odisseu, passava costurando de noite, ela descosturava tudo. Depois de um tempo, Telêmaco encontra Odisseu e eles tomam rumo a Ítaca. Quando Odisseu fica sabendo dos pretendentes, vai em busca da ajuda da deusa Atena, que diz que não deveria voltar, pois seria morto ou não seria mais rei. Atena então transforma Odisseu em mendigo, e assim ele volta para Ítaca disfarçado. Enquanto isso, o plano de costura foi descoberto, e Penélope, mais uma vez pressionada, se lembra então do arco de seu marido, que era muito difícil de ser usado. Decide então criar uma competição em que quem conseguisse tensionar o arco de Odisseu ao máximo, se casaria com ela. Nenhum pretendente consegue usá-lo. Por fim, chega Odisseu, disfarçado, e consegue o feito. Ele é logo reconhecido por sua esposa, que o aceita como pretendente para a revolta dos outros, que promove uma rebelião. Mas tendo seu arco em mãos, Odisseu consegue reprimir a revolta e retomar seu lugar como rei.